Repórter 1520, Francisco José. Muito bem, meus amigos da Rádio Jornal de Ipu, nós estamos aqui direto da sede da APA, aqui do município do Ipu, da área de proteção ambiental da Bica do Ipu, e eu estou aqui com a gestora da APA, a Elaine Matos. Elaine, primeiro explique para o público ouvinte, para a população de Ipu e região, o que é a APA, qual a finalidade da APA. Forte abraço, Rádio Regional, bom dia. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Regional. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês para esclarecer um pouco a população que ainda não conhece o nosso trabalho. O que é a área de proteção ambiental da Bica do Ipu? É uma unidade de conservação de uso sustentável. Em palavras menos complicadas, seria uma área protegida, uma área prioritária para o governo. E nessa área estão inseridas populações. Ela não é uma unidade de conservação, de proteção integral, onde todo aquele ecossistema, onde todos os recursos naturais, eles são protegidos integralmente. Qual que é o objetivo dela? É tentar conciliar os usos, né? É que as pessoas possam usar os recursos naturais existentes nessa unidade, mas que ao mesmo tempo elas possam poupar reservas desses recursos para eles em anos posteriores, porque no final das contas a gente ainda vai precisar desses recursos naturais, e também para gerações futuras, que é o princípio básico do meio ambiente. Hoje a gente tem que pensar o meio ambiente como algo que é finito, os recursos naturais que existem nele. A água, a vegetação, o solo, eles podem sim acabar ou entrar em desuso. Não são inesgotáveis. Não são inesgotáveis, como se pensava há uns 20, 30 anos atrás, por exemplo. Então as pessoas elas têm que aprender a poupar os recursos naturais. Então o nosso trabalho aqui no município de Ipu é um trabalho muito mais voltado para essa questão da aplicação da política pública de educação ambiental, que a gente possa orientar as pessoas que vivem nessas áreas que é preciso um manejo correto em relação aos recursos hídricos. E onde que está localizada a APA? Exatamente. Qual é a área que corresponde? A área que corresponde à APA hoje, ela vai da nascente do Riacho Ipuçaba, que fica no sítio São Paulo, e percorre todo esse trecho até o comecinho da queda d'água da Bica do Ipu. Então aí pega as comunidades ali de Mato Grosso, São Paulo, Gameleira, a Várzea do Giló, que é a comunidade mais populosa que a gente tem hoje dentro da unidade. Pega um outro setor mais voltado para a Caatinga, que está ali os Xinguís, os Pingas. Então pega mais ou menos essas populações. Então a gente faz um trabalho muito mais focado nesse público. E aí a gente acaba atendendo quando somos solicitados, né? Então escolas aqui da sede que precisam da gente às vezes por uma ação de educação ambiental, a gente sim se prontifica, mas o foco das nossas ações estão nessas áreas. A gente não faz papel de fiscalização em relação ao meio ambiente. É interessante a gente esclarecer isso, que quem faz ainda tem essa competência é a SEMASSE, que é o órgão fiscalizador, é o órgão que licencia os empreendimentos nessa área. Então, aqui a gente realmente tem um papel muito mais de orientar, mas a gente faz o monitoramento da área. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas, porque crimes ambientais que a gente flagra nessa área, a gente tem realizado as devidas denúncias, né? E a gente espera que o órgão fiscalizador, ele venha a Ipu para cumprir isso, né? Desde o início da gestão, quando eu assumi no ano passado, a gente vem realizando essas denúncias, onde a gente se depara dentro da unidade de conservação com os crimes em relação ao meio ambiente, a gente vem fazendo as devidas denúncias para o órgão fiscalizador. Então, quais são esses crimes, Elaine, que configura crime? Crimes ambientais, a gente tem uma série de ações que se configuram como crimes ambientais. Isso vai desde, por exemplo, caça, captura de animais silvestres, por exemplo, é um crime. Essa questão de barramento de água também é um crime ambiental. Então, onde a gente identifica barramento de água ou desvio de água, de curso d'água, a gente tem feito as devidas denúncias. Se colocar um motor dentro do riacho, no leito do riacho, também é um crime? Está fazendo desvio? Se ele não tiver autorização do órgão que faz outorga essa licença para uso dessa água, sim, ele está cometendo um crime. E está desviando a água, né, com finalidade. Então o objetivo fundamental da água, em um primeiro momento, ela sempre é abastecimento humano. Então, as pessoas que, porventura, precisam fazer essa prática de colocar um motor em um trecho do riacho ou no olho d'água para suprir necessidade de consumo humano, mesmo ainda assim, ela precisa procurar a COGE, que é a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, é um outro órgão do governo do estado, e elas precisam pedir a outorga alegando isso. A gente precisa usar a água que tem no rio, que tem no olho d'água para consumo ou para irrigação, enfim, para o fim que for, ela precisa sim dessa autorização. Por quê? Porque a partir do momento que ela tem autorização, ela se compromete também a cuidar dessa água, não é só tirar. O maior problema que a gente identifica no município de Ipu é esse: as pessoas elas fazem uso demasiado da água
mas elas não cuidam da mata ciliar do rio, elas não cuidam da mata ciliar do olho d'água. Então esse é o principal problema. O problema não é usar. A água ela está disponível realmente para uso, mas uma hora ela vai acabar se você não cuidar. Então a gente tenta orientar muitos proprietários em relação a isso, né? As pessoas nas escolas, a gente tenta orientar. Tem que plantar árvore, né? Não é plantar a bananeira, não é plantar o capim, não é plantar a cana-de-açúcar na margem do riacho, na margem do olho d'água, que você vai estar protegendo ele, não. Esse recurso, ele precisa de árvores de grande porte, eles precisam de árvores com raízes para fabricar água, né? Então as pessoas elas têm o costume de esperar pelo bom inverno, esperar que Deus mande aí a boa chuva, mas a gente tem que fazer também a nossa parte, né? Deus, ele não pode fazer tudo. Então ele dá uma orientação, mas a gente tem que fazer a prática, né? E hoje a gente sabe que tem que plantar, né? Então um dos principais motivos de degradação hoje ao longo do Riacho Ipuçaba é falta de mata ciliar. A gente encontra crimes ambientais, como você citou, tipo o barramento de água, a gente encontra e até de forma pontual. Não é algo que é generalizado em torno do curso todo, não. Mas qual é o principal problema? As pessoas não cuidam, as pessoas tiram a água, se acham no direito de tirar a água. Muitas delas nem têm esse tipo de documento, essa outorga, né? Então, eu já vou logo alertando, precisa disso. Se você faz uso, né, de água, ou no trecho do riacho, ou em um olho d'água, você precisa procurar a COGÉ. É algo que eles dão essa autorização, principalmente se for alegando consumo humano, principalmente no segundo semestre, normalmente é algo que é passível de ser autorizado, mas precisa procurar o órgão competente, porque você assume também um compromisso de cuidar daquilo que você está tirando água. E como é a situação, desde a nascente lá do sítio São Paulo até a queda d'água aqui, a bica do Ipu, como é essa situação de barramento, dos desvios de água? Vocês têm algum conhecimento? A APA aqui do Ipu tem algum conhecimento de toda essa extensão? Algum controle, alguma espécie de controle? Como é que está? A gente faz assim, semanalmente a gente está com a equipe em campo fazendo monitoramento na unidade como um todo. E é nesses monitoramentos que a gente tenta identificar que tipo de irregularidade está acontecendo para a gente proceder com as denúncias. Mas paralelo a isso, desde o início do ano, a gente está com um estudo técnico em parceria com a COGÉ, onde a gente tenta mensurar qual que é hoje o nível de degradação do Riacho Ipuçaba. Tá? Porque as pessoas às vezes falam que o riacho ele está deteriorado, está pedindo socorro, mas cientificamente falando, a gente não tem mensurado qual é o nível de degradação. E a gente sentiu necessidade desse estudo, porque o governo do estado ele tem a pretensão de fazer um reflorestamento nessa área do riacho ao longo da unidade de conservação. Mas para que a gente possa fazer esse reflorestamento, a gente tem que mensurar quais são as áreas prioritárias, quais são as áreas mais danificadas. Então a gente pediu a ajuda da COGÉ, que está desde o começo do ano realizando um estudo. Eles já fizeram 3 trabalhos de campo de uma ponta a outra do riacho, desde a nascente até o começo da queda d'água, que é onde fica a unidade. A última que eles fizeram foi agora no final do mês de agosto. Então eles percorreram o trecho como um todo, sem deixar de considerar nenhuma residência, nenhuma propriedade, porque esse é um estudo que precisa ser bem detalhado. E nesse relatório eles vão apontar inclusive isso, né? O que é que hoje está causando impacto no riacho, né? E aí entra passagem molhada, ponte, casa que porventura esteja dentro dessa área de proteção permanente, da área de APP. Mas assim, em relação a barramento... Algumas dessas situações foram detectadas? Em relação a barramento de água, sim. No mês de agosto, quando a equipe veio, a gente encontrou um barramento de água na várzea do Giló. É um barramento de água meio que já constante para a gente que está ali. A gente sempre desmancha, né, por assim dizer. É um barramento bem artificial, feito com um saco de areia, tronco de bananeira, né? Então a gente vai, já inclusive identificamos o dono da propriedade onde a irregularidade acontece, fizemos uma ocorrência, né? Explicamos que isso não pode acontecer e tal. E aí o que é que a gente espera? É que a equipe da COGÉ ela faça um pedido de fiscalização para a SRH, que é um outro órgão que realmente atua do ponto de vista fiscal, que vai aplicar multa, aplicar as punições. Então assim, nessa vistoria, na última que foi feita no final de agosto, o que a gente identificou de barramento de desvio de água no trecho do riacho foi no trecho da várzea do Giló. E questão de motores bombas? Motores, a gente identificou 2 propriedades com motores e que eles ficaram de averiguar se tem a devida outorga, porque os proprietários não se encontravam, só os moradores, né?
então que eram casas para veraneio e tal, e que faziam esse uso. Mas aí tá para a COGÉ, inclusive a gente já solicitou para eles antes do findar do estudo, que esse é um estudo que talvez pegue ainda até o começo da quadra chuvosa, porque eles já começaram a fazer isso no mês de abril, então já tinha perdido muito fluxo de vazão mesmo no riacho. Então é um estudo que deve findar mesmo só de janeiro para fevereiro, mas antes disso a gente já até pediu um relatório de vistoria que acusa esse tipo de irregularidade para que a gente também possa solicitar os órgãos de fiscalização de recursos hídricos que estejam aqui. Mas aí eu volto a dizer, qual que é o principal problema hoje? Se você me perguntar qual é o principal problema hoje, no Riacho Ipuçaba, eu vou dizer que é a ausência de mata ciliar. A gente não tem vegetação. Inclusive nas fontes. Inclusive nas fontes. E aí o que é que vai acontecer com o tempo? Aí às vezes quando dá aqui 2, 3 chuvas, fica aquele véu de noiva lindo, mas ele fica amarronzado. E aquilo para quem trabalha com o meio ambiente é desespero, ali é terra, ali é sedimento que está vindo e mostra que o rio está se assoreando. E ele está assoreando por quê? Porque não tem vegetação, né? Então o que é que a gente pede para as pessoas que moram ao longo desse trecho é que se conscientizem, plantem, substituam em 5, 10 metros, comecem disso, né? O que é que a lei pede? É 30 metros de um lado e 30 metros de outro, mas vocês podem começar com 5, vocês podem começar aos poucos com 2, é sempre isso que eu oriento, né? Você não quer começar logo 30 de uma vez, que é o que a lei está pedindo, começa com pouco, você vai ver resultados, né? Não dá hoje para você esperar com a condição hídrica do estado que você espere somente pela quadra chuvosa, porque as quadras chuvosas elas estão cada vez mais irregulares, né? No Nordeste como um todo, porque é que o Ipu vai ser diferente, né? Então as pessoas elas têm que aprender a fabricar água, né? E como é que a gente fabrica água? É plantando. Elaine, eu tenho uma preocupação muito grande com os produtores ali de cima da serra. São pessoas que geram emprego, que geram riqueza, inclusive recursos de hortifrutigranjeiros para nós aqui na sede do município, para nós do sertão, para outras cidades da região. E existe um trabalho para essas pessoas se readaptarem, para que elas tenham condição de continuar com suas atividades, mas sem devastar, sem prejudicar o meio ambiente? Claro, assim, é uma questão. Ano passado a gente chegou a fazer 3 encontros com proprietários de terra, se eu não me engano, e quando sempre a gente tem a oportunidade de encontrá-los, o que a gente fala é que é uma questão de organização. Organizem a propriedade. Se a propriedade tem um curso d'água, se a propriedade tem um olho d'água, uma nascente, um trecho do riacho, é ali que você tem que cuidar, é ali que você não pode desmatar, é ali que você tem que plantar, porque é ali que vai estar fabricando água para a tua atividade, né? Então, tem que organiza a propriedade, aquela é a área que tem que ser assim, tocada. Se eu preciso daquilo, é ali que eu tenho que cuidar, né? E organiza uma outra área da propriedade, ou para a horta, ou para a bananeira, sei lá o que aquele proprietário vive, mas assim, hoje é tudo uma questão de organização, né? A lei, ela já estabelece isso, o Código Florestal, ela dá essa possibilidade para o proprietário, para o dono da terra, de deixar a área para uso dele, e ele usa da forma que ele entender, e ele declara isso através do cadastro ambiental rural. E você também pode, à medida do possível, deixar a sua reserva legal, ou seja, deixar a reserva de vegetação para que você possa conservar e manter os recursos naturais daquela propriedade. E aí, em relação, por exemplo, a outras práticas, a queimada, por exemplo, que é comum nessa época do ano segundo semestre, a gente tenta esclarecer que queimada nunca nem foi a melhor alternativa para a agricultura. Hoje a gente já sabe que o produtor, o agricultor, ele tem como organizar a propriedade, ele tem como se planejar para tentar evitar a queimada, né? Porque a queimada, ela não autorizada, ela pode provocar prejuízos imensos para o meio ambiente, inclusive para o próprio produtor. Às vezes o produtor acha que o meio ambiente é algo que está fora ali da realidade dele, influencia diretamente, né? Você vê que um chão é queimado por 2, 3 anos consecutivos, no 4º ano ele não consegue produzir ali dentro, ele tem que migrar para outra área, e às vezes é tudo por uma questão de falta de organização, de não dividir corretamente o terreno, de não se planejar para que área realmente você vai usar. Então a gente tenta orientar nisso. Você tem um recurso natural, ele é para ser utilizado. A gente usa na nossa sociedade, a gente vive de utilizar os nossos recursos naturais. Hoje a gente tem uma sociedade super evoluída tecnologicamente, mas a gente ainda continua tirando da natureza a matéria-prima para fabricar tudo que é da nossa tecnologia, né? Então a gente usa os recursos naturais, mas as pessoas precisam se conscientizar que se eu tenho um recurso natural, eu tenho que tentar protegê-lo, já que eu uso ele, aquilo eu tiro
da minha sobrevivência, eu tiro o meu sustento daquilo, eu tenho que proteger. Então essa é a mensagem que eu passo, tem que proteger, e meio ambiente é um problema de todo mundo. Às vezes a gente acha, por exemplo, em relação às queimadas, as pessoas têm que aprender... Você entrou no assunto das queimadas, é um período muito propício, que há uma incidência muito grande. Nesses últimos dias estamos enfrentando essa problemática. Demais. Aqui no seu pé da serra. Demais, assim... E qual tem sido o posicionamento da APA, da SEMAS? A Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a SEMA, que é o órgão a qual a gente está vinculado, a gente tem ações preventivas na área da unidade de conservação. E aí, qual que é essa ação preventiva? A gente faz panfletagem com os moradores, a gente explica que a queimada está proibida, a gente faz rondas de monitoramento. Então, todos os dias a gente está nessas áreas fazendo rondas preventivas. Para quê? Para que serve a ronda? A ronda ela serve para abordagem, a gente aborda pessoas que estão fazendo a prática da queimada e explica que isso é um crime ambiental, que ela está passível à multa. E a gente também identifica aquela queimada que pode se tornar um incêndio florestal e a gente apaga enquanto está no início. Agora, qual que é o problema? É que a gente não tem área de abrangência no município do Ipu todo. Então, o que a gente percebe é que os poderes públicos, de uma forma geral, não é só aqui não, porque às vezes a gente anda nos municípios vizinhos e a gente encontra o mesmo problema das queimadas que viram incêndios, é que precisa um planejamento público municipal para enfrentar esse tipo de problema, porque aqui a gente não tem como dar conta do município todo, e as pessoas também têm que criar uma rede de mobilização e denunciar isso, porque hoje queimada é crime, né? Queimada hoje é um crime ambiental, incomoda o vizinho, incomoda quem está perto. Se você tem um bebê em casa, um idoso, você você aumenta o risco de doenças respiratórias, você aumenta a sensação de calor. O Ipu por si só no segundo semestre naturalmente ele já é quente, mas com as queimadas ele fica com uma sensação térmica ainda pior. Então as pessoas têm que criar o hábito de denunciar também, sabe? Denunciar, liga para a guarda municipal, procura a polícia, explica que a queimada é um crime, porque quando as pessoas tomarem consciência e começarem a denunciar os órgãos públicos, é assim que a gente acredita que um dia vai ter uma política pública mais efetiva que abranja todo o município, Sem né? falar na destruição da fauna e a flora, né? Sem falar na destruição da vegetação, os animaizinhos são mortos nessas queimadas. Exatamente, perda de fauna e flora. Então, assim, você tem uma árvore que com uma queimada ela é derrubada em questão de, sei lá, meia hora, ela demora às vezes 20, 30 anos para nascer de novo, se nasce, porque não nasce naquela mesma área. Então, assim, uma área perdida com incêndio, ela demora muito tempo para se recompor. Perfeitamente. Né? Então, as pessoas, o alerta que eu deixo é que, assim, não adianta postar foto do incêndio na rede social, não adianta publicar nos grupos de WhatsApp. Para além disso, tem que ir e denunciar. Vai na guarda municipal, vem aqui na unidade de conservação, vai na delegacia, é um crime ambiental e é preciso ser denunciado, né? Então, assim, a gente percebe que o trabalho preventivo ele dá resultados, tanto que no ano passado a gente registrou 9 incêndios dentro da unidade de conservação. Esse ano a gente intensificou o trabalho preventivo, né? E a gente percebe que dentro da área da unidade de conservação a gente só teve 3 princípios de incêndio. Diminuiu. Né? Então diminuiu dentro da unidade de conservação, mas em contrapartida, na zona urbana e no sertão, aumentou demasiadamente, a gente percebe isso, né? Então as pessoas têm que se conscientizarem, denunciem, né? Denunciem e mostrem que estão incomodadas, porque é um crime. Eu acho que a partir do momento que cria essa rede de mobilização, de que você começa a denunciar, de que você começa a perturbar o poder público e dizer, olha, isso está incomodando a gente, isso é um crime, a gente tem consciência disso, que isso afeta a gente diretamente, aí sim eu acredito que políticas públicas efetivas possam surgir para combater um problema que é constante, é todo ano isso. Uma fala muito interessante, muito importante da nossa gestora da APA aqui do município do Ipu, a Elaine Matos. Elaine, finalizando, foi detectada aqui a presença de um animal incomum aqui no nosso ambiente, no nosso bioma, e você, inclusive a APA, acompanhou os cientistas fazendo essa pesquisa, esses estudos. Fale pra gente como foi essa pesquisa, esse estudo feito aqui no Riacho Ipuçaba, em que foi encontrado esse animal. Então, é um caranguejo, trata-se de um caranguejo de água doce, ele tem um nome um pouquinho complicado, Fred
Fregius reflexifrons, mas é um caranguejo roxo. Nome internacional aí, parece americano. Então, aí o Fregius reflexifrons, ele é uma espécie que ele habita olhos d'água, ele não habita o curso do Riacho Ipuçaba, ele habita olhos d'água na região da unidade, mais especificamente ali aquela região da Gamileira, uma região que tem muito olho d'água, muito fonte de água, e é um local onde a gente tem encontrado a incidência dessa espécie. Essa pesquisa é uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará, da UFC, é uma pesquisa de doutorado. Esse aluno que está pesquisando essa espécie aqui no Ipu, ele já vem de um trabalho de mestrado, que ele também já trabalha com essa espécie, e agora no doutorado ele se propõe a explicar por que essa espécie está aqui, como que ela chegou, porque é uma espécie que ela é endêmica de toda a bacia amazônica, né? A ciência já consegue comprovar isso, mas o que não se sabe é como que chegou aqui. Então, perpassa aí pelo campo da geologia, da biogeografia, né? Então, tem muito pano para manga, é uma pesquisa que começou agora esse ano. Ele já fez 2 trabalhos de campo na área, ele deve ficar em campo ainda até o ano que vem, e se propõe a identificar os pontos aqui no município de Ipu. Tem muitos pontos que estão, inclusive, fora da unidade de conservação. E aí, qual que é a importância da pesquisa dele? É justamente porque vai trazer resultados que mostram que a gente tem que proteger outros lugares, né? E propor criações de áreas de proteção integral, efetivamente integral, né? Então, a gente espera que a pesquisa ela possa apontar caminhos também nesse sentido, da gente poder utilizar a pesquisa dele para embasar a proposta de novas áreas, né? Muitas dessas áreas que a gente tem identificado a presença desse crustáceo nem estão na área da unidade de conservação. A gente realmente está dando o apoio para a pesquisa dele, porque a gente tem uma experiência maior do reconhecimento da área, mas é isso, a gente espera que as pessoas onde a gente tem visitado, que elas também tenham essa consciência. Muitas pessoas nem sabem da existência desse bicho, porque ele é um animal extremamente isolado. Como é que foi descoberto lá? Pois é, ele conta pra gente que ele descobriu através da literatura. Ele diz que os livros que estudam crustáceos através de mapeamento genético, ele já dá indícios de locais que possam ter essa espécie no estado do Ceará, e aí ele disse que pela literatura, ele disse que essa área da região da Ibiapaba poderia ter, né? E aí foi que quando ele pesquisando na internet entrou em contato com o Petinha, isso em 2012, 2013, e aí o Petinha realmente desconhecia algumas áreas. Então a primeira pessoa que deu essa orientação para o pesquisador foi o Petinha, né? E aí agora, grande ambientalista aqui do Ipu. Isso, o trabalho do Petinha, que é inegável as contribuições que ele deu e que tem dado ainda para o município em relação ao meio ambiente. E aí agora a gente tem entrado na pesquisa dele apontando novas áreas, porque a gente está muito em campo e a gente acaba identificando outras áreas que possam ter a presença do caranguejo, e aí ele vai a campo. E quem é ele? Quem é? É o Livânio Cruz. Faz parte de qual entidade? Ele é da Universidade Federal do Ceará, ele é aluno do doutorado de Ecologia e Recursos Naturais da UFC, é biólogo. Então a gente espera que a pesquisa aí ainda tem muito pano para manga, a gente está identificando os pontos. A maioria das pessoas que a gente tem frequentado as propriedades às vezes nem sabem da existência do crustáceo, mas o que a gente já pode afirmar é que ele é totalmente dependente do olho d'água, né? Então é preciso ter água para ele estar por ali. Então a gente ainda não tem resultados maiores, mas ele se propõe a explicar dessa vez por que é que o caranguejo está aqui e não está em outras áreas. Com certeza. Muito bem, está aí uma entrevista bastante esclarecedora, elucidativa, com a Elaine Matos, que é a gestora da APA aqui de nossa cidade. Nessa área aqui, Elaine, o que é que funciona, além da sede, a APA, da Unidade de Conservação? Então, aqui na nossa sede, a gente está disponível para tirar dúvidas de qualquer pessoa em relação ao meio ambiente. Tem dúvida, né? Tem dúvida de licenciamento, de autorização. A gente não é a SEMAS, mas a gente dá apoio em relação a isso. A gente tenta orientar como que a pessoa que está com dúvida, onde ela ir buscar informação. A gente aqui tem uma exposição fotográfica do Petinha, com espécies de aves. A gente tem 185 aves fotografadas que fizeram pouso em Ipu, fotografadas pelas lentes do Petinha.
tem. Então, as pessoas que se interessam, têm esse olhar um pouco ambiental, podem vir à sede da unidade para apreciar que são fotografias raras, né? São fotografias difíceis de se encontrar por aí. O município do Ipu tem esse acervo, então as pessoas precisam frequentar mais esse espaço, né? Precisam ver mais essas fotos, por exemplo. A gente também tem um espaço disponível para educação ambiental. Então, se você é diretor de escola, é professor, quer uma palestra, né? Quer uma orientação para dar para os alunos em relação à preservação do meio ambiente, solicita aqui para a gente, que a gente tem o maior prazer de se programar para ir. Então, a gente aqui na nossa sede, a gente funciona mais como esse apoio. O nosso trabalho, a priori, é estar em campo, é estar olhando a unidade, é estar vendo, né, o que está acontecendo nela e tentar estar estudando, rendendo indicadores, porque o que mais falta aqui na nossa unidade é que a gente tem muita riqueza natural, mas a gente percebe que ainda faltam muitos estudos, né? Então, a gente não tem como quantificar, por exemplo, hoje, a dimensão da nossa fauna, a dimensão da nossa flora. Então, é preciso a gente estar em campo, inclusive, para a gente poder valorizar isso, né? Então, hoje a unidade é de uso sustentável, mas quem sabe se a gente não consegue identificar algo ainda mais valoroso nela, que torne algumas áreas de proteção integral, né? E que realmente façam valer o direito ao meio ambiente, né? De uma forma mais intensa, né? Então, a gente precisa bem mais estar em campo, mas o nosso espaço está aqui. A gente tem um educador ambiental, a gente tem uma equipe pequena, mas uma equipe que se esforça muito para estar fora, para estar fazendo o mínimo, porque por mais que a gente ache que faz muito aqui dentro, a gente sabe que ainda é pouco, que o meio ambiente precisa muito mais da gente, né? E precisa muito mais também da população. A população, ela tem que aprender que o meio ambiente não é só um dever do poder público, quer seja municipal, estadual ou federal. Ela é um dever de todos nós. A gente usa o meio ambiente, então a gente tem que dar nossa parcela de contribuição todo dia nas atitudes mais simples, né? Começa economizando água, o que eu sempre falo nas escolas. Às vezes as pessoas acham que fazer alguma coisa pelo meio ambiente é fazer muito, né? É demandar muito tempo, muito esforço. Mas não, as pessoas em casa, elas podem colaborar com o meio ambiente diariamente, separando o lixo da maneira correta, porque tem muita gente que vocês não sabem, mas tem gente que vive do lixo, né? Então, precisa fazer reciclagem, né? Então, vocês podem começar separando o lixo, separando o seco do úmido, separando o que é plástico do papel. Por exemplo, mesmo que o município ainda não tenha coleta seletiva, você tem que fazer a sua parte. Você pode economizar água na hora do banho, né? Na hora de escovar os dentes, né? Você pode racionar, deixar de lavar a calçada, troca pela varrição. Então, assim, tem várias formas de você cuidar do meio ambiente sem você fazer um esforço coletivo muito grande. Então, é isso que eu oriento as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente agora, que elas possam adquirir esses hábitos, né? Se ainda não adotaram, que adotem, porque é algo que volta para você. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem sobre incêndios florestais, que é algo que nem é só aqui, né? Está acontecendo no Brasil todo, no mundo todo. E eu lembro que o repórter perguntou para o brigadista quem era que pagava a conta do helicóptero, porque um voo de helicóptero, um sobrevoo para apagar um incêndio florestal, ele é uma fortuna, às vezes é 10 mil a hora, né? Então, às vezes, demora dias para você apagar, e aí o repórter perguntou para o brigadista quem é que paga a conta? Quem paga a conta somos nós, através dos impostos, né? Então, todo crime ambiental, ele volta para a gente de alguma forma. Então, nós pagamos a conta, né? Então, que as pessoas levem essa mensagem e comecem a mudar os hábitos, porque no final das contas, todos nós pagamos a conta. Forte abraço, querida. Muito obrigado. Obrigada. Repórter 1520, Francisco José.